A Segunda Guerra Mundial foi um conflito de proporções globais que aconteceu entre 1939 e 1945. Caracterizada como um conflito em estado de guerra total, no qual a mobilização de todos os recursos para a guerra, a Segunda Guerra Mundial fez aliados e eixo enfrentarem-se na Europa, África, Ásia e Oceania. Após 6 anos de conflito, mais de 60 milhões de pessoas morreram. Resumo sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial estendeu-se de 1939 até 1945. O conflito resultou morte de 60 milhões a 70 milhões de pessoas, embora existam estatísticas que sugiram que a guerra provocou mais que 70 milhões de mortos. O estopim para a deflagração da guerra foi a invasão da Polônia pelos alemães em 1º de setembro de 1939. A guerra iniciou-se na Europa, mas espalhou-se pela África, Ásia e Oceania e contou com o envolvimento de nações de todos os continentes, inclusive o Brasil. Pode ser organizada em 3 fases distintas: a fase da supremacia alemã, a fase em que as forças estavam equilibradas e a fase que marcou a derrota do eixo. Os grupos que se enfrentaram na guerra foram os aliados, Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos. O eixo, Alemanha, Itália e Japão. Esse conflito ficou marcado por uma série de acontecimentos impactantes, tais como o massacre de Katyn, o Holocausto, o massacre de Babi Yar e o lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Teve fim oficialmente em 2 de setembro de 1945, quando os japoneses assinaram um documento que reconhecia sua rendição incondicional aos americanos. Os nazistas renderam-se aos aliados em maio de 1945. Causas da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial teve como grande causa o expansionismo e o militarismo da Alemanha nazista. Essa postura da Alemanha refletia diretamente a ideologia dos nazistas, que haviam alcançado o poder da Alemanha em 1933. A ação dos nazistas resultava, em grande parte, da insatisfação de uma parte radicalizada da sociedade alemã com o desfecho da Primeira Guerra Mundial. Ao final da Primeira Guerra Mundial, consolidou-se fortemente na sociedade alemã uma ideia de que a derrota na guerra havia sido injusta. Somado a isso, havia também a grande humilhação que a Alemanha sofreu com o Tratado de Versalhes, acordo que pôs fim à Primeira Guerra e que proibia a Alemanha de ter navios e aviões de guerra, limitou ao número de 100 mil soldados de infantaria, obrigou a nação alemã a pagar uma indenização altíssima e a entregar suas colônias para aqueles que a derrotaram. Para piorar, na década de 1920, durante a República de Weimar, a Alemanha encarou uma crise econômica duríssima, que levou o país à falência. Essa crise foi agravada com a crise de 1929, que, por sua vez, reforçou a crise da democracia liberal e fomentou movimentos autoritários e fascistas pela Europa. O fascismo italiano e o nazismo alemão são os grandes exemplos. Os nazistas ocuparam o poder da Alemanha em 1933, e Adolf Hitler, o líder do Partido Nazista, iniciou uma campanha de recuperação da Alemanha, de doutrinação da população e de perseguição às minorias. A Alemanha, ao recuperar a sua economia, partiu para o rearmamento, um desafio claro às determinações do Tratado de Versalhes. Franceses e ingleses nada fizeram, pois temiam que um desafio aos alemães poderia levar a Europa a uma nova guerra, experiência essa que queriam evitar ao máximo. À medida que a Alemanha fortaleceu-se militarmente, Hitler deu início ao seu expansionismo territorial. A ideia dele era construir o Lebensraum, o espaço vital, que os nazistas tanto almejavam. Esse conceito consistia basicamente em formar um império para a Alemanha em territórios que historicamente haviam sido ocupados por germânicos. Esse era o Terceiro Reich, um império dedicado exclusivamente para os arianos, ideal de raça pura dos nazistas, e que sobreviveria à custa da exploração dos eslavos. O expansionismo germânico ocorreu em 3 momentos distintos. Inicialmente foi realizada a invasão e anexação da Áustria, evento conhecido como Anschluss e que ocorreu em 1938. Em 1939, os alemães manifestaram o interesse de invadir e anexar os Sudetos, região da Checoslováquia. Após negociações conduzidas por britânicos e franceses, os alemães tiveram autorização para anexar os Sudetos, acabaram anexando quase toda a Checoslováquia. Por fim, veio a Polônia. Esse país do leste europeu havia surgido ao final da Primeira Guerra Mundial em territórios que anteriormente pertenciam aos alemães e aos russos.
A retórica de Hitler contra os poloneses endureceu-se em meados de 1939. A invasão da Polônia, no entanto, não seria aceita por ingleses e franceses. Ambos os países haviam exigido de Hitler, durante a Conferência de Munique, que suas ambições territoriais encerrassem-se na Checoslováquia. Hitler, no entanto, não esperava que ingleses e franceses fossem reagir aos seus movimentos. Em 1º de setembro, ordenou a invasão da Polônia utilizando como justificativa um suposto ataque polonês na fronteira com a Alemanha. O ataque foi forjado pelos nazistas. 2 dias depois, britânicos e franceses responderam à agressão alemã contra a Polônia com uma declaração de guerra. Esse foi o início da Segunda Guerra Mundial. Combatentes da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial contou com o envolvimento de dezenas de países. Os participantes da Segunda Guerra Mundial podem ser agrupados em 2 grupos. Aliados, Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos eram os membros principais. Eixo, Alemanha, Itália e Japão eram os membros principais. Naturalmente, ao longo da guerra, diversos outros países foram tomando partido e juntando-se a um dos 2 lados que estavam na luta. Do lado dos aliados, por exemplo, lutaram o Canadá, o Brasil, a Austrália, a China, a Holanda, etc. No eixo, atuaram nações como Hungria, Romênia, Croácia, etc. É importante mencionar que em diversos locais que os nazistas pisaram houve colaboracionismo, mas também houve resistência. Um símbolo do colaboracionismo com os nazistas foi Vidkun Quisling, nazista da Noruega que organizou o plano de invasão de seu próprio país com os alemães. Símbolos de resistência contra os nazistas foram, por exemplo, os guerrilheiros, partisas, da Bielorrússia, conhecida atualmente como Belarus, que organizaram forças nas florestas de seu país e atuaram por anos sabotando os nazistas. Fim da Segunda Guerra Mundial. A batalha final no cenário de guerra europeu foi travada em Berlim, capital alemã, onde foi organizada a resistência final dos nazistas em uma situação tão desesperadora que havia tropas compostas por velhos e crianças. O ataque a Berlim foi realizado apenas pelos soviéticos e, logo após as tropas do Exército Vermelho entrarem no Reichstag, parlamento alemão, Hitler e sua esposa, Eva Braun, cometeram suicídio. O comando da Alemanha foi transmitido para Katowice, e os alemães renderam-se oficialmente no dia 8 de maio de 1945. Consequências. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo passou por intensas e radicais transformações. Logo após a guerra já estava predefinido o cenário que caracterizaria o mundo pelas décadas seguintes, o da bipolarização do período da Guerra Fria. O leste europeu foi ocupado pelas tropas do Exército Vermelho, e toda essa região ficou sob a influência do comunismo soviético. As potências dos aliados reuniram-se em 1945 e debateram a respeito das mudanças territoriais que aconteceriam no mapa europeu. Assim, a Alemanha, por exemplo, perdeu territórios para os soviéticos, a chamada Prússia Oriental passou a ser da União Soviética e atualmente é conhecida como Oblast de Kaliningrado e fica na atual Rússia. Vale mencionar também que a Alemanha foi ocupada por tropas britânicas, americanas, francesas e soviéticas. Após a Segunda Guerra, foram criados tribunais que julgaram os crimes de guerra cometidos por alemães e japoneses. Pessoas que estiveram diretamente envolvidas com o Holocausto e com os massacres cometidos pelo Japão na Ásia foram julgadas no Tribunal Militar Internacional de Nuremberg e no Tribunal Internacional para o Extremo Oriente. Após o final da Segunda Guerra Mundial, foi criada a Organização das Nações Unidas, conhecida como ONU e responsável pela manutenção da paz entre as nações. A intenção de uma organização como a ONU é evitar que outro conflito como a Segunda Guerra Mundial aconteça. Por fim, uma consequência direta da bipolarização do mundo, com os soviéticos representando um modelo e os americanos representando outro, foi a criação de um plano de reconstrução da Europa Ocidental financiado pelos Estados Unidos, o Plano Marshall.